Em uma pequena cidade rodeada por densas florestas, boatos circulavam sobre um riso sinistro que ecoava à noite, emanando de uma casa abandonada no final da rua. Contavam que a risada pertencia a um espírito malévolo que se deleitava com o medo dos moradores. Curiosos, um grupo de jovens decidiu desvendar o mistério. Armados com lanternas e coragem, adentraram a casa escura e empoeirada. À medida que exploravam os corredores, o riso se intensificava, criando um ambiente de arrepios. Ao chegarem a um quarto esquecido, descobriram um antigo diário que narrava a trágica história de um palhaço que fora vítima de uma injustiça. A lenda dizia que sua alma permanecia presa, vingando-se daqueles que ousavam invadir seu antigo refúgio. Subitamente, as portas se fecharam e o riso se transformou em um choro melancólico. As lanternas começaram a piscar, criando sombras grotescas nas paredes. O grupo, agora apavorado, tentava desesperadamente escapar, mas algo os impedia. Num momento de coragem, um dos jovens lembrou-se de uma antiga tradição local para acalmar espíritos inquietos. Recitaram palavras antigas enquanto seguravam uma vela acesa. O choro cessou, as portas se abriram e a casa voltou ao silêncio. Desde então, a lenda do riso na escuridão persiste, alertando os moradores a respeitar o passado sombrio daquela casa abandonada. Em uma pequena cidade rural, onde as noites eram tranquilas e o murmúrio do vento era o único som que quebrava o silêncio, começaram a surgir histórias intrigantes sobre uma criatura terrível conhecida como o chupa-cabra. Os moradores sussurravam à luz da lua, contando contos de animais de fazenda encontrados sem vida, seus corpos misteriosamente drenados de sangue. As descrições dessa criatura variavam, mas todos concordavam que era uma ameaça noturna, uma sombra sinistra que se movia furtivamente pelos campos. Uma noite, na periferia da cidade, um fazendeiro relatou ter visto uma figura estranha rondando seu galinheiro. Olhos vermelhos brilharam na escuridão, e um arrepio percorreu sua espinha enquanto a criatura se movia com agilidade sobrenatural. Ele a descreveu como uma mistura de réptil e alienígena, com garras afiadas e um desejo insaciável por sangue. À medida que a lenda do chupa-cabra se espalhava, a comunidade vivia no temor das noites escuras. As histórias ganhavam novos capítulos, com relatos de criaturas que desafiavam a explicação lógica, assombrando os fazendeiros e deixando um rastro de medo. No entanto, apesar das inúmeras histórias, ninguém conseguia capturar evidências concretas do chupa-cabra. Alguns acreditavam que era uma criatura mitológica, enquanto outros especulavam sobre experiências secretas que haviam dado errado. O mistério do chupa-cabra permanecia, pairando sobre a cidade como uma sombra noturna, alimentando a imaginação e o medo de todos que ouviam falar dessa enigmática criatura.